Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num momento que é, assim, uma virada de chave na história de Israel. Estamos falando do capítulo 16 do livro de 1 Crônicas. Isso aí. E para nos guiar, a gente está usando algumas bíblias de estudo, como a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que tem notas e comentários que ajudam a conectar os pontos, sabe? E que são ótimas para isso. A nossa ideia aqui é ir além da festa, da celebração da chegada da Arca da Aliança em Jerusalém. A gente quer entender por que esse momento foi tão fundamental. É uma história sobre música, organização e, no fim, sobre a criação de uma identidade nacional em torno da adoração. Exatamente. Porque esse capítulo não é só sobre um ritual. É sobre a estratégia do rei Davi. Ele está usando esse evento para unificar o povo e para, de fato, estabelecer Jerusalém como o centro espiritual e político da nação. A forma como ele faz isso, especialmente com a música, é o que a gente vai explorar. Perfeito. Então, vamos para a cena inicial. A Arca de Deus finalmente chega a Jerusalém. E não é um evento qualquer. Davi a coloca numa tenda que ele preparou e logo de cara oferece sacrifícios. E o texto faz questão de dizer quais. Isso. Ele menciona holocaustos e sacrifícios pacíficos. Para quem não é familiarizado, isso pode soar meio técnico. Mas qual era a mensagem ali? O que isso significava na prática? Olha, a mensagem era dupla e muito, muito poderosa. Pensa no holocausto como um ato de entrega total. O animal era completamente queimado. Nada voltava para quem oferecia. Era uma declaração pública que dizia: tudo o que a gente é e tudo o que a gente tem pertence a Deus. Ah, entendi. É um gesto de consagração, né? Tipo, zerando tudo e recomeçando sob a autoridade de Deus. Isso, uma declaração vertical, só para Deus. E os sacrifícios pacíficos? Aí a coisa muda. Esses eram a celebração horizontal, a comunhão. Uma parte ia para Deus, claro, mas a maior parte da carne era dividida e comida ali mesmo, numa grande festa comunitária. Então era um símbolo de paz, Exato. paz entre Deus e o povo e paz do povo entre si. Então Davi começa com "eu entrego tudo" e logo em seguida diz "agora vamos celebrar essa paz juntos". Ele está, na prática, assinando um novo contrato social e espiritual com todo mundo ali. E essa celebração vai para o lado prático, né? Eu adoro o detalhe que vem logo depois. Depois da parte mais solene, Davi abençoa o povo e distribui comida. Um dos comentários que a gente leu chama de um pacote de alimento. É um detalhe ótimo. Um pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho para cada pessoa. No fim das contas, o que sela o acordo é a comida. Sem dúvida. É a bênção se tornando algo concreto, palpável. Mas é logo depois disso que a gente vê a jogada de longo prazo do Davi. A festa acaba, a comida também, mas ele implementa uma coisa que vai durar por gerações. Ele organiza a música. Sabe, lendo essa parte, a impressão que eu tive é que ele não está só contratando uma banda para festa. Não mesmo? Ele está criando uma espécie de Ministério da Adoração. É quase como se ele estivesse estatizando o louvor. Faz sentido essa leitura? Transformar o espontâneo numa instituição? Faz todo sentido. É exatamente essa percepção. O texto lista nomes, cargos, instrumentos. Asaf é o chefe, o maestro, digamos. Ele toca os símbolos que dão o ritmo. A percussão, né? Exato. Outros têm harpas, lalaúdes, e os sacerdotes ficam com as trombetas, que eram usadas para convocações importantes. Então não é uma roda de música improvisada. De jeito nenhum. É uma orquestra com uma função de Estado. E o texto define essa função com 3 verbos: recordar, louvar e celebrar. A música ali é uma política de memória. E claro, não adianta ter a banda oficial sem a letra certa, né? E é aí que a gente chega no coração do capítulo. O salmo que Davi entrega para Asaf cantar. O grande momento. E a primeira coisa que as notas de estudo apontam, que eu achei fascinante, é que essa música não era inédita. Pois é, isso que é o mais curioso. Como assim Davi, o grande salmista, não compôs uma música nova para o maior evento do seu reinado? Exato. Não, ele fez o que a gente chamaria hoje de um remix.
Ele pegou trechos de pelo menos 3 outros salmos, o 105, o 96 e o 106, e costurou tudo numa peça nova. É como um DJ que monta o set perfeito para festa, usando hits que todo mundo já conhece. Perfeito. A genialidade não está na criação do zero, mas na curadoria, na intenção por trás daquela montagem. Isso muda tudo. Ele não está apresentando algo estranho. Ele está ativando a memória afetiva do povo. Então vamos olhar para essa playlist dele. Os comentários dividem o salmo em 3 partes. A primeira é basicamente uma aula de história. Uma recapitulação. Começa com "Rendei graças ao Senhor" e logo depois fala "Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança". Por que começar uma festa olhando tanto para trás? Porque um povo sem memória é um povo sem identidade. Davi está dizendo, olha, gente, essa alegria de hoje não nasceu do nada. Ela tem uma raiz profunda. Ele vai lembrando toda a saga, desde a promessa a Abraão, passando por Isaque, Jacó, até quando eles eram só um clã pequeno, nômade, e Deus os protegeu. E termina com aquela frase forte: "Não toqueis nos meus ungidos e aos meus profetas não façais mal". Exato. Ele está usando a fidelidade de Deus no passado para legitimar o presente, para dar peso àquele momento. É uma forma de dizer: a mesma mão que nos protegeu lá no deserto é a que trouxe a arca até aqui hoje. É brilhante. Mas depois dessa retrospectiva, o tom do salmo muda. Muda da água pro vinho. A câmera, que estava focada só na história de Israel, abre num plano geral assim. Espetacular. É verdade. A segunda sessão começa com "Cantai ao Senhor toda a terra". O convite se torna universal. De repente, não é mais só para Israel. Ele chama as famílias dos povos, as nações, para darem glória a Deus. E não para por aí. Ele convida a natureza para a festa. O texto fala: "Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ressoe o mar, exultem as árvores dos bosques". É uma convocação cósmica. O que está por trás dessa universalidade toda? Tem uma declaração teológica muito ousada para a época aí. Ele contrasta diretamente, ele diz: "Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos". Ou seja, a adoração que está sendo inaugurada ali em Jerusalém não é só mais uma religião local para uma tribo. Davi está posicionando o Deus de Israel como soberano de toda a criação. É uma visão global. Que diz que a verdade que Israel encontrou é uma verdade para todos, e a própria criação, o mar, as árvores, reconhece isso. É uma forma poética de dizer que essa é a realidade fundamental do universo. Uau! Então, primeiro ele ancora a identidade na história e depois projeta essa identidade para o mundo. É um movimento de dentro para fora. E como essa sinfonia termina? O final, a terceira parte, é a apoteose. Começa com o refrão mais famoso: "Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre". O reconhecimento do caráter de Deus. Isso, e logo depois vem um pedido muito honesto: "Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e livra-nos das nações". Eles estão celebrando, mas sabem que a luta continua. E o clímax de tudo. É a resposta do povo. Depois que o coral termina, o texto diz: "Todo o povo disse, Amém, e louvou ao Senhor". Esse amém coletivo é o selo de aprovação. É o povo dizendo: a gente concorda, estamos junto nisso. É a ratificação popular do projeto de Davi. Fantástico. Então a cerimônia acaba, a música para, o povo diz amém. E agora? Cada um vai para casa e vida que segue? Seria o mais comum, né? Um grande evento e depois a rotina de sempre. Mas é aí que a gente vê o Davi administrador, o CEO em ação. Ele não se contenta com um evento memorável. Ele cria uma estrutura permanente. Ele quer que aquela adoração não pare nunca. E a solução que ele encontra é bem complexa, né? Ele cria esse sistema duplo de adoração. Como isso funcionava? Era uma divisão de trabalho muito inteligente. Pensa assim: em Jerusalém, a nova capital, ele deixa o Asaf e a orquestra dele. A missão deles era ministrar diante da arca o novo centro de poder.
O texto diz que era um serviço segundo a obrigação de cada dia. Ou seja, música diária, louvor contínuo. Isso. Jerusalém vira o palco da celebração da presença vibrante de Deus. Ok, essa é a parte da inovação. E a tradição? Onde ela fica? A tradição ficava em Gibeão. O tabernáculo antigo, a tenda que veio do deserto com Moisés, ainda estava lá. Era o centro religioso tradicional. Ele não descartou o antigo, então. De jeito nenhum. O que seria uma crise na certa. Ele mantém o tabernáculo ativo, designa o sacerdote Zadok para continuar lá, oferecendo sacrifícios diários, de manhã e de tarde, como mandava a lei de Moisés. E outros músicos importantes, como Emã e Jedutum, também ficam lá em Gibeão, né? Também. Isso mostra a sabedoria dele. Ele não faz uma ruptura, ele faz uma transição. Ele agrada os dois lados. Exato. Ele honra o passado e a lei, o que acalma a ala mais conservadora, e, ao mesmo tempo, ele inaugura o futuro em Jerusalém com um novo modelo de adoração, focado na música e na celebração. Ele está, na prática, fundindo o Israel antigo com o novo Israel que ele está construindo. Uma das notas de estudo chama isso de um regime consistente e ordeiro. Ele trouxe ordem ao culto nacional. E depois de colocar toda essa máquina para funcionar, o capítulo termina de uma forma bem bonita, circular. Diz que todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Exato. Depois de organizar a nação inteira, o foco volta para o indivíduo, para a família. É o ponto final perfeito. Mostra que o propósito de toda essa grande estrutura nacional é, em última análise, abençoar a vida cotidiana das pessoas em suas casas. A ordem no templo deve gerar paz no lar. Então, recapitulando o que a gente viu, a chegada da arca em Jerusalém nesse capítulo foi a peça central do projeto de nação de Davi. Com certeza. Ele usou a memória, com aquele salmo que era um remix da história de Israel, Usou a música, criando um ministério profissional de louvor. e usou uma organização afiada, com aquele sistema duplo, para unir o povo e estabelecer sua capital de vez. Exatamente. O nosso palpite inicial se confirma. Davi, de fato, institucionalizou o louvor. Ele pegou a adoração, que podia ser um ato puramente emocional, e a transformou numa estrutura deliberada, contínua, que servia para moldar a identidade nacional. Profundas na própria história. Mas com a audácia de se apresentar como uma verdade universal para o mundo todo. Para a gente terminar com uma provocação, o salmo que analisamos convida a própria criação, o mar, os campos, as árvores, a cantar e se alegrar. Se a gente tirar essa ideia do texto antigo, o que poderia significar hoje para uma comunidade ou para um indivíduo pensar no louvor não só como algo que a gente faz com palavras e música, mas como uma qualidade que já existe, que já reverbera em todo o universo e que o nosso papel é simplesmente nos sintonizarmos com ela.